Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos ouvir o clamor da terra e dos pobres? E aí, pessoal, tudo bem? Ontem, como eu falei para vocês, a gente não fez live, porque foi o duplo aniversário de minha esposa Mozinha, que está aqui do lado, e o nosso aniversário de 26 anos de casados, Mas hoje tem live, e o assunto da live é um assunto interessante, E amanhã também vai ter live, vai ser no sábado. Quem é que entrou aqui? Ô, Roger, boa noite, paz e bem. Hoje tem live, um assunto muito interessante, e amanhã também terá live, Nós faremos já a live do batismo de Jesus. Nós vamos celebrar o batismo de Jesus amanhã. Bernardo, mas o batismo de Jesus não é no domingo? É. Mas vocês sabem que eu acabo fazendo a reflexão de domingo no sábado, porque a gente tem uma série de detalhes no domingo que tem me impedido de fazer. Oi, Nazir, boa noite, paz e bem. Então hoje tem uma live do Evangelho de hoje e amanhã tem a live do batismo do Senhor. Eu estou melhorando muito da minha questão do meu AVC, E acho que eu daqui a pouco estarei muito próximo da normalidade. Então, fevereiro, a gente não deve mais ter live na terça-feira. Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Oi, minha irmã. Fevereiro a gente não deve ter, a princípio, live na terça. Por quê? Porque é o dia do meu plantão, E antes, pessoal, já era difícil fazer a live na terça-feira, porque acabava que eu saía do hospital às 7 horas, e quem me conhece sabe que eu sou Caxias, Eu compro meu horário à risca. Então, saía às 7 horas, chegava em casa, quase na hora da live, e era muito complicado. Agora, como eu tenho que cuidar da questão da diabetes, tenho que fazer uma dieta bem feita, eu vou chegar do plantão e tenho que comer. Então, vamos dizer assim, provavelmente a partir de fevereiro, a gente vai ter 5 lives por semana. Terça e domingo não vai ter live, Mas nos outros dias tem live, a gente vai fazendo uma boa cobertura, Eu gosto de deixar tudo muito claro, muito aberto, muito transparente, para que as pessoas não fiquem sem a informação. Acho que é importante a gente dar informação. Boa noite, Marli, paz e bem. Oi, minha irmã. Então, daqui a mais um pouquinho, 1 minuto e pouquinho, a gente vai começar com a leitura do Evangelho, e eu vou fazer uma reflexão que algumas coisas já existem, já estamos acostumados a ver. E outras coisas a gente não está acostumado a ver. Mas eu acho que é uma questão muito importante de se discutir. Eu acho que essas coisas a gente tem que entender. Tá chegando mais alguém. Oi, Helena, boa noite, paz e bem. Oi, Helena, minha irmã querida. Daqui a menos de 1 minutinho a gente vai fazer a reflexão. Eu volto a lembrar, somente logo depois que a live termina no Instagram, ela sobe, fica o vídeo guardado, e recentemente Padre Hermes está colocando esse vídeo à disposição das pessoas, no YouTube. Bernardo, você fazia isso? Fazia, mas eu tinha uma dificuldade terrível,
Era um negócio assim que eu fazia, dava problema, eu fazia, eu vinha errado. Era uma coisa assim. Sinceramente, eu gastava um tempo para fazer aquilo. E ele tem uma habilidade, ele consegue fazer melhor. E aí eu estou pedindo que as pessoas entrem, né, ou façam de vez em quando acesso lá no blog Eclesialidades, que é o blog que o Padre Hermes tem. Bom, está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu aos seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não diga nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o prescrito por Moisés como prova da tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo, e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e para serem curados de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação. Gracinha está falando aqui: parabéns pelo aniversário de casamento. De vocês celebrados ontem. Obrigado. Ontem foi um duplo aniversário de Mozinho, que é o aniversário dela e o nosso aniversário de casamento. Eu só fiz um aniversário. Essa passagem é uma passagem conhecida, né? Aliás, Jesus curou alguns leprosos nas histórias narradas no Evangelho. Aqui é importante a gente fazer uma diferenciação. Oi, Gilmar, boa noite, paz e bem. Aqui é importante a gente fazer uma diferenciação. A palavra lepra na Bíblia, ela não se refere à hanseníase que nós temos hoje, né? E isso é muito importante. Na verdade, qualquer mancha branca que descamasse, eles chamavam de lepra. Então, por exemplo, uma doença como psoríase, algumas micoses seriam chamadas de lepra. E por que é importante que a gente diga que a lepra bíblica não é a hanseníase que nós vemos hoje? Por quê? Por causa da questão social. Hanseníase é uma doença que tem tratamento e tem cura. E a imensa maioria das pessoas que têm hanseníase ficam curadas sem nenhuma lesão. Basta que elas tenham um diagnóstico e procurem o médico. Então, por favor, meu irmão, por favor, minha irmã, se vocês conhecem alguém que tem alguma mancha branca com perda de sensibilidade, levem essas pessoas ao médico para que possa ser investigado se essa pessoa tem lepra. Dito isso, vamos aqui continuar essa questão. Existe um dado histórico que a questão da lepra, na época de Jesus, era uma doença extremamente problemática. Porque, Bernardo, as pessoas caíam os pedaços e tal.
Menos. Na verdade, muito poucos casos de hanseníase são desse tipo. Hanseníase deformante é uma coisa assim muito rara. E mesmo os casos naquela época que não tinham tratamento não faziam esse estrago todo. Mas havia um pavor, né? Havia um desespero. E isso era um problema, porque isso implicava em preconceito. Até hoje, as pessoas com hanseníase sofrem preconceito. Nós temos, inclusive, casos assim absurdos, né? E eu acho que a gente tem que falar dos absurdos, como, por exemplo, durante muito tempo, se um dos pais tivesse hanseníase, o Estado retirava os filhos deles. E assim, eu quero dizer para vocês, se vocês acham isso um absurdo hoje, vocês não têm ideia do que era ter lepra na época de Jesus. E aqui eu quero usar lepra e não hanseníase para diferenciar as coisas. Se você tivesse lepra, você era um pária. Você não teria emprego. Você não poderia habitar na casa de uma pessoa que não tivesse lepra. Você não poderia ser tocado ou tocada por uma pessoa que não tivesse lepra. Até as coisas que você tocasse, por exemplo, um copo, um talher, uma roupa, outras pessoas não usariam. Então, as pessoas eram, não raro, colocadas para fora das cidades. Elas ficavam à margem da cidade, elas ficavam à margem da sociedade, elas eram marginais, marginalizadas, como até hoje as pessoas com hanseníase são. E como até hoje nós criamos pessoas marginalizadas em nossa sociedade pelo nosso preconceito. Então você vê, por exemplo, o Vaticano aprovou que homens gays podem entrar no seminário se quiserem ser presbíteros. E já tem um monte de colega meu. Ai, que absurdo. Ué, qual o problema? Só porque o sujeito é gay, ele não pode ser um bom presbítero? Claro que pode. É um puro preconceito, onde você associa a sexualidade com uma coisa pecaminosa. E nesse caso você se associa a opção sexual com uma coisa pecaminosa. Ou seja, você construiu um conceito seu antes mesmo de conhecer aquela pessoa. Isso é, por definição, um preconceito. E no caso das pessoas do Evangelho que tinham lepra, era um preconceito extremo, mas até hoje nós temos preconceitos extremos em outras questões. Na pastoral da AIDS, a gente conhece vários casos de pessoas que foram expulsas da família quando souberam que as famílias tinham AIDS. Aquele familiar tinha AIDS. Eu sei de casos, inclusive, de atentados contra a vida da pessoa quando souberam que ela tinha AIDS. Então, assim, é uma realidade que existe. Para agravar, na época de Jesus, a doença lepra estava associada a um pecado. Na cabeça das pessoas, quem tinha lepra era pecador. Na verdade, quem tinha qualquer doença era pecador, mas quanto pior a doença, maior o pecado. Então, quem tinha lepra devia ser um pecador terrível. Só perderia provavelmente para o cego. Então,
havia um preconceito imenso. Na época de Jesus, por exemplo, você xingava uma pessoa. Calvo era um xingamento. Ué, Bernardo, mas por que ser careca é xingamento? Porque normalmente as pessoas com lepra, elas ou raspavam a cabeça ou o cabelo caía. Então os calvos eram identificados com a doença. Então se você chamasse alguém de calvo, você estava dizendo que a pessoa era, vamos dizer, um leproso. Isso era um xingamento na época. Para vocês terem uma ideia, um calvo não poderia ser um sacerdote do templo. Então, há toda uma carga de discriminação, de preconceito, de marginalização para essa pessoa que tem uma doença. Uma doença. E aí essa pessoa vem e procura Jesus, e é muito interessante, porque a fala dessa pessoa já me mostra que ela é uma pessoa com uma fé profunda. Mas, Bernardo, como é que você pode dizer isso? Na época de Jesus, as pessoas pensavam o Messias como um grande líder. Até a maior parte pensava dele como um rei. Alguns até como um líder militar, um general. Até hoje tem algumas pessoas que cismam de achar que Jesus é um rei de trono. Né? Não fala que você não pensa isso, você pensa. A gente precisa se esforçar para não pensar isso, porque todo mundo quer pôr Jesus num trono. Né? Infelizmente, para muita gente, ele não está lá, e aí eles ficam dando um jeitinho. E esse homem chega e fala: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. É interessante, porque muitos queriam se falar com Jesus como filho de Davi, que é um título de majestade, quando ele preferia filho do homem, citado pelo profeta Daniel, que é um título de profecia, de profeta. Esse usa o termo Senhor. Os gregos falariam Kyrios. Né? É por isso que na missa tem Kyrie eleison. Né? Ou seja, ele reconhece uma autoridade que não é a autoridade da realeza, não é a autoridade do poder. Nota a diferença? E ele fala: se tu queres, tu tem o poder de me purificar. É muito bonita essa frase, porque ele não está pedindo cura. Ele não fala assim: se o senhor quiser, o senhor tem poder de curar a minha lepra. Não. Para esse homem, a cura que ele quer não é uma cura física, e sim uma cura espiritual. Ele busca ser purificado. Ele não precisa de sinais externos de santidade, ele precisa de sinais internos de santidade. Ele quer estar em paz com Deus. Isso é um homem de uma fé profunda, porque na época de Jesus se entendia que o exterior é que mostrava a santidade, e esse homem já tinha maturidade de entender que o importante era o interior dele. Até hoje nós sofremos com isso na igreja. Vira e mexe eu ouço alguém reclamando: ah, fulano veio com chinela de dedo para a igreja. Né? De vez em quando entra um mendigo mal vestido, com uma roupa velha, e o pessoal fica: ai, coisa horrorosa. Né? Ou entra um rapaz, uma moça com uma camisa mais curta e o pessoal reclama. Porque o problema para essas pessoas é o exterior. Eu me lembro de Carla, uma mendiga que nós tínhamos, que algumas vezes ela entrava na igreja, ia lá para frente, fazia uma
flexão profunda, uma genuflexão profunda, e dali a pouco aparecia alguém querendo dar um dinheirinho para ela para ver se ela saía da igreja. Porque incomodava a visão dela. E ela, mais de uma vez, eu vi ela dar uma bronca na pessoa. Eu não vim aqui para pedir esmola, eu vim aqui para rezar. As pessoas de uma fé muito, muito profunda, muito, muito pura, como esse homem tinha. E Jesus olha para esse homem e fala assim: eu quero, tu está purificado. E aí é que a gente vê uma coisa linda. Porque Jesus cura esse homem. Ele imediatamente fica livre da lepra, ou seja, da doença que ele tinha, que não necessariamente era hanseníase. E por que isso é interessante? Porque uma manifestação da divindade de Jesus é. Mas, infelizmente, as pessoas param aí. As pessoas não veem a segunda cura. Sabe, eu coloquei aqui um milagre, duas curas. E por que eu fiz esse título? Porque as pessoas se fixam na cura da lepra. As pessoas ficam tão fascinadas que elas se travam na cura da lepra. É o problema da fé fantástica que eu tanto reclamo aqui com vocês. A fé baseada em atos fantásticos. Quando a grandeza da santidade e a grandeza da nossa fé são nos atos pequenos. Eu não quero me gabar, mas eu vou dar um exemplo hoje. Hoje eu fui pegar dinheiro, né? Porque eu pego dinheiro para passar o fim de semana, a semana seguinte. Entrei lá no banco, no caixa eletrônico, né? Na hora que eu ia entrar, a pessoa olhou para mim e falou assim: o caixa que o senhor tem nota de 100? Eu falei: tem. Deixa eu ir para esse caixa porque eu quero pegar muito dinheiro. Bom, por que eu não vou ajudar esse homem? Fui, troquei de caixa com ele. Aí eu tô lá pegando meu dinheirinho, não é muito, não preciso de muito, não vou pegar muito. De repente eu tô terminando de pegar o dinheiro e aparece um mendigo. Eu conheço esse mendigo, mas ele assusta um pouco. Ele normalmente está com short, ele não tem camisa, normalmente difícil que ele use uma camisa, e ele é muito forte. Você vê que ele tem um negócio forte, e ele tem uma voz meio assim. Assusta, né? Aquele homem forte, falando assim, te assusta. Até porque nós temos preconceito, nós achamos que o mendigo é perigoso. Nós fomos ensinados a ter medo dos pobres, achar que nós corremos risco. E eu não tenho como negar, sempre que eu olho, eu me assusto um pouco. Mesmo eu sabendo que ele é uma pessoa boa, uma pessoa tranquila, nunca me fez mal, a gente sempre tem essa reação. Ele virou, olhou para mim e falou assim: pai, tô com fome, me ajuda. E eu falei para ele: vou lhe ajudar. Terminei de guardar o dinheiro. Eu tenho sempre alguns trocados comigo para uma situação como essa. Peguei lá os trocados, nem sei quanto foi, me tinha mão, peguei lá os trocados e entreguei para ele. Está aqui. Logo em seguida, ele foi para o outro. Fez o mesmo pedido. O outro primeiro, eu parei para ver de ladinho assim, para não chamar atenção. Primeiro, o homem estava apavorado. Parecia que o sujeito tinha apontado uma arma para ele. E virou para ele e falou assim: eu não tenho nenhum. Vai embora. Sabe, pessoal, ninguém é obrigado a dar esmola. Mas assim, eu fico pensando que esse homem tem o mesmo problema que eu tenho. Ele tem dificuldade de lidar com o pobre. É claro que eu já sei disso e estou me convertendo, estou desconstruindo a minha propofobia. E eu estou caminhando bem nisso. Ele não. Mas tudo bem. Mas o que mais me assusta
é o profundo preconceito que ele tem com o irmão miserável. E aqui eu quero explicar uma coisa. Jesus faz mais uma cura. Ele fez a cura física dessa pessoa, mas ele vira e fala assim: vai ao sacerdote para que ele veja que você está purificado. Oferece o sacrifício. Por quê? Porque para Jesus não basta que ele seja curado da lepra, é necessário que ele seja reinserido na sociedade. Há uma cura física, mas é necessária a cura social. E aqui eu quero trazer a necessidade de nós produzirmos curas sociais, produzirmos uma sociedade que valorize a cura social. Fulano é um presidiário, cumpriu a sua pena, foi reinserido na sociedade. Eu sei, pessoal, dá medo. Nossa, dá um medo, eu entendo. Eu entendo, não estou criticando você, eu sei que você tem medo. Eu sei que se você olhar uma pessoa com uma tornozeleira eletrônica, você fica com medo, e eu aceito isso, não estou te criticando. Mas está na hora de mudar. Vamos fazer uma cura social para essa pessoa. Fulano está perdido e quer voltar para a terra dele. Pediu o dinheiro da passagem. Bernardo, eu não tenho como pagar o dinheiro da passagem. Tá. Mas existe, por exemplo, aqui no Rio, o programa Volta para Casa. Será que você não pode orientar ele a procurar um centro de assistência social e conversar com eles lá? Talvez esse homem precise de, sei lá, 10, 20 reais. Pô, Bernardo, eu estou passando dificuldade, 20 reais para mim é muito. Você pode dar 5? Dê 5, ajude essa pessoa. É claro que você deve dar um passo além. Cobre dos políticos políticas públicas para evitar isso. Meu querido padre Júlio Lancelotti está sendo novamente atacado por pessoas que odeiam os pobres e querem a morte dele. Abertamente falam que esse padre devia morrer. E eu fico pensando, será que não era a hora de você cobrar uma política pública de promoção das pessoas, de oferecer tratamento para elas? Não é obrigar. Nada deve ser obrigado. Internação compulsória é algo crítico que pouquíssimas vezes é justo. Tá? Como forma de política pública é inaceitável. Tá? E se alguém quiser discutir isso comigo, a gente pega a doutrina social da igreja e eu mostro que é inaceitável. Pedro, querido, boa noite, paz e bem. Então estou te falando de uma sociedade que produz a cura social. Uma sociedade que pegue pessoas que estavam em trabalho escravo. Ah, Bernardo, é trabalho análogo à escravidão. Não, é trabalho escravo mesmo. E que estavam totalmente soltas, sem nenhuma condição. Hoje nós temos que ter um programa especial para inserir essas pessoas no trabalho. Mulheres que estavam vivendo uma relação abusiva com o homem e que agora precisam ser reinseridas na sociedade. Tem que ter política para isso. Tem que ter política para o irmão que saiu da cadeia. Tem que ter política para o irmão dependente. Bernardo, mas o que isso tem a ver com religião? Horas! Se Jesus, quando curou esse leproso, quis reinseri-lo na sociedade, por que você não é capaz de buscar políticas que reinsiram as pessoas na sociedade? E, por fim, é necessário também políticas públicas que promovam o cuidado com a Mãe Terra, a preservação da irmã água, que, de preferência, não só garantam o pouco que ainda resta, mas criem motivos para que nós façamos mais. É necessário recuperar terras que foram griladas, terras ocupadas, retiradas dos irmãos indígenas, dos irmãos pequenos agricultores e devolvidas para eles para que nós possamos produzir comida, água e um meio ambiente saudável. Ou então, só vai piorar.
23 tinha sido o ano mais quente da história da humanidade. 24 foi mais quente ainda. E vou avisar hoje, dia 10 de janeiro, 2025 será mais quente que 2024. Nós precisamos nos comprometer com a vida. E nesse caso, é necessário mudar, fazer uma cura social que cuide dos pobres e da terra. Amém? Essa foi a reflexão de hoje. Falei mais do que devia, já são 20 horas. Antigamente eu acabava às 19h56. Nessa live nova eu tenho me estendido um pouco mais, mas é porque trazer a ideia da ecologia integral, trazer a ideia do clamor da terra e dos pobres é mais complexo. Porém, é mais necessário, é necessário hoje. O papel que a gente precisa assumir é o papel de profeta, aquele que denuncia o erro e anuncia o reino. E isso é difícil, isso é custoso. Tenho certeza que algumas pessoas não estão gostando da live, que estão achando que eu estou fazendo errado. Eu estou seguindo a mais pura doutrina da Igreja Católica. Se você está me ouvindo, é um irmão protestante, é uma irmã espírita, se você se sentir ofendido, eu peço desculpas a você, mas eu não posso abrir mão de fazer esse papel. Agora, eu tenho certeza que se você me ouvir e mudar, você vai agradar muito a Jesus. Não precisa me agradar. Eu falo isso, pessoal, não se preocupem comigo. Eu, inclusive, fico angustiado quando alguém fala assim: Bernardo, eu sou seu seguidor. Não me sigam. Sigam a Jesus. Eu quero caminhar ao seu lado e nós dois seguindo Jesus. É isso que eu quero. Eu apenas faço uso desse dom que eu tenho de falar para ajudar as pessoas a seguirem Jesus. Tá? Bom, amanhã tem live, a gente vai falar sobre o batismo do Senhor. Eu vou dizer para vocês que eu ainda não escrevi, mas eu tô com a homilia pronta, quase. E olha, eu acho que essa homilia vai ser muito diferente do que vocês vão ouvir em qualquer outra homilia. Então, assim, se você puder, assiste amanhã. Acho que vai valer a pena, tá? Bom, vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de São Basílio de Cesareia, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Ele que é Pai, Filho e o Espírito Santo. Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênção. Tchau, tchau.